Bom, primeiro, o problema do Brasil, que não é um problema, é uma solução, é uma virtude no mundo inteiro, que eu já disse isso aqui 1 milhão de vezes, é a miscigenação. Se você tem um país essencialmente miscigenado, os critérios de definição de quem é negro ou branco são absolutamente impossíveis de aferir, tá? Eu volto a dizer, para quem não está entendendo o que eu estou dizendo, os negros no Brasil, retintos, ou seja, que são muito pretos, vamos ser bastante claros aqui, são 6 ou 7% da população. Aquele negro que você vê, retinto, com todo o fenótipo de um negro que tem, nenhum tipo de mistura racial. Exatamente, é um etíope, é um angolano, é um cara do Congo, entendeu? Você tem que ser bastante claro. A maioria do que se chama população negra, a maioria não, a quase totalidade do que se chama de população negra no Brasil é miscigenada. É o que se chamava antes, né? Agora também podem dizer isso também, mulato. A mulata é o mulato, é o sujeito meio marrom. Então, o sujeito, para se colocar como negro, um sujeito como eu, por exemplo, que sou um pardo claro, que posso passar por branco, quer dizer, sou branco, eventualmente pode chegar e dizer: eu quero o fundo da cota para negro. E isso já aconteceu diversas vezes nas eleições. Pessoas que começam se identificando como branco, depois como pardo, como negro. Isso acontece não só nas eleições, como nas cotas para universidades, e eventualmente cria-se uma confusão completa do conceito do que é negritude. Esse artigo, essa declaração estúpida desse sujeito aí, vai exatamente na contramão do princípio da miscigenação brasileira. Se você cria um incômodo das pessoas negras ocupando o poder, isso não existe no Brasil. Porque não existe uma população essencialmente negra que está ascendendo socialmente ou que é subjugada socialmente. É a mesma coisa quando se diz porque os negros são mortos pela polícia. Se eventualmente colocar a miscigenação como critério de negritude, a polícia também é negra. Então é preto matando preto. E que não é verdade. Que não são negros. Não são os negros que são mortos por serem negros. São bandidos que são mortos por serem bandidos. Pretos, azuis, cafusos, mamelucos, mulatos, que sejam. Então você cria uma confusão completa, não só no critério de avaliar quem é essencialmente negro e quem não é, o que é um critério seminazista, que é um critério racialista. Como é que você vai identificar quem é negro? Pela espessura do nariz, pela grossura dos lábios, pela quantidade de melanina na pele? Ou seja, um critério completamente eugenista, no pior sentido do termo, que é racista. Ou seja, você vai fazer um critério de seleção de quem pode ser ou não considerado negro no Brasil. E aí você vai criar uma série de oportunistas, de candidatos oportunistas que vão se colocar como negros, de partidos oportunistas que eventualmente vão ter que, nem oportunistas, vão ter que se adequar a uma regra para criar uma negritude, colocar esse que é mulato, esse que é cafuso, esse que é meio japonês de lado. Uma coisa completamente absurda. Em essência, é isso que a gente já falou também 1 milhão de vezes. Eu não cometi nenhum crime racista. O Marco Antônio não cometeu nenhum crime racista. No meu caso, eu tenho uma tataravó que era negra. Meu bisavô era mulato. Então, como é que eu vou fazer um crime? Como é que eu vou responsabilizar pelo crime de racismo que acontecia na escravidão no século XIX? Entendeu? É uma coisa completamente absurda, completamente estapafúrdia. E no Brasil é particularmente absurdo, porque o Brasil é, mais uma vez, o país mais miscigenado e menos racista do mundo. É esquizofrênico. Me dói muito, Adriles, pegar esses caras, por exemplo, meu filho faz GV. Sabe? Vai fazer, eu falo isso toda hora, lembrando o nosso amigo de ontem lá, que eu tava, o Betinha lá, o Fábio Feitosa. Façam o COF, façam o Olavo de Carvalho, tentem se emancipar além do ambiente universitário. O ambiente universitário não vai te emancipar. Não vai te tirar os grilhões desse aculturamento abjeto que a leitura do cara já é estranha, Adriles. É que nem a galera desse movimento de extrema esquerda ultra-identitário, né? O pessoal travesti. Você fala, cara, eles querem te obrigar a falar do jeito deles. Até o jeito que o Thiago Amparo fala ou escreve já denota essa maneira de enxergar o mundo já como vítima. O pressuposto dele eu sou vítima e você me deve reparação. Adriles, eu não sei qual que é o seu passado. Eu sei que você me deve reparação, porque eu te considero branco. Pois é. Entendeu? Eu te considero branco.
E o cara ainda fala em branquitude. Eu sinto um puta ódio desse cara, no coração desse cara, que ele é tão cínico de exalar dessa forma, né? O pacto da branquitude. E se eu falasse do pacto da negritude num artigo meu, na Folha? O que aconteceria comigo? No meio acadêmico, o que aconteceria comigo? Então, existe muita condescendência e muita complacência com uma galera que finge que não é odiosa, mas só destila ódio, com esse jeitinho acadêmico, pseudo-academicista. Né? Todos são racistas, menos eu. Até o preto de direita é racista. Eu não. Eu só vejo a raça pelo filtro sociológico paulo freiriano e identitário, que é o que legitima a minha possibilidade de falar sobre raça. Você não tem legitimidade, Adriles, para falar. Pois é, o critério racial, e aí não é nenhuma teoria mefistofélica, é a participação no movimento da negritude. Isso já aconteceu. A gente tem um problema que é uma solução da miscigenação e já teve casos, na UNB, inclusive. Eu lembro que eu comentei sobre isso, inclusive na Jovem Pan, de gente que era entrevistada e qual que era o critério? Você pegava lá uma pessoa mulata, mestiça, miscigenada, parda no popular. E aí a entrevista era no seguinte sentido: você já participou de algum tipo de movimento racial? Você já participou de algum tipo de filiação partidária? Você já participou de algum movimento ideológico por direitos antirracistas? Ou seja, o critério, na dúvida, é a sua participação e engajamento intelectual e social em movimentos racialistas. Você é mais ou menos preto de acordo com a sua posição política. É isso que acontece. Quando você cria um sistema de cotas ou de financiamento para a negritude num país que é completamente difuso e confuso em relação de definição racial, graças a Deus é confuso, porque isso mostra a mistura de raças, o critério passa a ser político, ideológico. Se você é um preto como o Rafael Santier, que é de direita, aí você passa a ser tratado como branco. Se você é um preto, que eventualmente, como a Erika Hilton, que eventualmente faz plástica para não parecer negra, pinta o cabelo de loiro e afina o nariz, aí você vira negra porque era do PSOL e era filiado a um partido político. É isso. A esquizofrenia, e não é uma esquizofrenia proposital, racialista, para empurrar aqueles mestiços para a negritude para se colocarem como vítimas preferenciais da sociedade. É isso. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.